O Na Real desta semana vai entrevistar a professora Luciana Gross Cunha, da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Luciana é pesquisadora e responsável pelo ICJ-BR, o Índice de Confiança na Justiça da entidade. Luciana, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada por me convidar, para mim é um prazer estar aqui. Luciana, eu queria começar, inclusive, para explicar o que é esse ICJ, que se dizer como é o ICJ, qual o objetivo e explicar também, porque não é só sobre pesquisa, só a justiça, pesquisa várias instituições e vários ambientes políticos, vamos dizer assim, brasileiros, por favor. O Índice de Confiança na Justiça Brasileira, o ICJ, ele nasceu de uma preocupação da Escola de Direito em fazer um levantamento contínuo da percepção da população sobre o funcionamento das principais instituições ligadas à justiça. No Brasil, a gente não tem um acompanhamento contínuo dessa confiança. A gente tem acompanhamentos que a gente chama de pontuais. Tanto o Latinobarômetro quanto a Transparência Brasil fazem alguns levantamentos pontuais sobre como é que a população está vendo o funcionamento dessas instituições. A nossa preocupação era uma preocupação a longo prazo, para que a gente pudesse produzir material que servisse não só de avaliação das instituições, mas também de alterações e mudanças no funcionamento, projetos de reforma, ou seja, para influenciar a política pública nessa área. Então você pega algumas instituições, além da justiça, a gente pega alguma... por exemplo, Forças Armadas, imprensa, quais outras? A gente tem um enfoque que a gente chama de indicador de comportamento e indicador de percepção, que é como é que o cidadão se comporta frente à justiça. Mas, além disso, a gente também compara esse comportamento e essa percepção com as grandes instituições, né? Então, tanto o Congresso Nacional, o Legislativo Nacional, o governo, o Executivo. A gente também vai olhar a imprensa escrita e a imprensa na TV. A gente tem também a Igreja, as Forças Armadas, o Ministério Público, que são outras instituições que também podem construir aí essa confiança no funcionamento do sistema como um todo. Tá, antes da gente começar a falar nos números, eu gostaria de que você me explicasse o seguinte, eu sei que os índices vão de 0 a 10, né? Igual nota escolar, mas o que limite marca o que você pode chamar? Há uma confiança na instituição e o limite que marca, você pode dizer claramente se não há. A marca é 5, abaixo de 5 é isso, acima de 5 é isso? É isso mesmo? Não necessariamente 5. O que os estudos, inclusive os estudos comparados, mostram é que assim, para que você tenha um sistema confiável no dia a dia da população, ou seja, um sistema que seja legítimo e, portanto, faça parte do dia a dia da população, você deveria ter uma nota acima de 7. Ah, tá. Porque aí sim eu tenho um sistema que ele é incorporado pela população no seu dia a dia. Com 5 passa só da segunda época. Com 5 passa com recuperação. E olhe lá, dependendo da atuação na recuperação. Agora, a pesquisa é feita desde 2009. Exatamente. Assim, de um modo geral, antes da gente entrar na questão da justiça, depois eu vou voltar a alguns aspectos específicos, quais seriam os setores que tem, vamos dizer, melhor avaliação nesse conjunto, na média, nesse período todo, que é trimestral a pesquisa. É trimestral. Isso, e quais os de pior avaliação? Eu diria que de pior o Congresso, mas posso estar errado. Congresso e partidos políticos são os que nunca saem ali, enfim, da lanterna, né? Estão sempre quase sendo rebaixados. E depois vem o Poder Judiciário, que ele disputa o nível de confiança com a televisão e, em alguns momentos, também com o Executivo Nacional. Então, você tem essa disputa. Agora, em relação ao Judiciário, e aí é o que a nossa pesquisa pega especificamente, tem alguns dados interessantes que são mais recentes. Quer dizer, tanto a questão do tempo, a morosidade da Justiça, quanto a dificuldade de acionar a Justiça, isso sempre esteve presente como os principais problemas. Mas nos últimos 2 anos, se a gente pegar aí 2013 e 2014, o que chama a atenção é o fato de que honestidade e capacidade de solucionar conflitos passaram a ser grandes problemas indicados pela população.
Na justiça. Na justiça. Então, a população passou a dizer que o judiciário não teria ou teria menor capacidade do que já teve e menor honestidade na solução dos conflitos. E isso chama muita atenção. Tá, e agora então vamos ver, só para dar os últimos números, do último número que você tem sobre os dois índices da justiça, o de confiança e o outro, quais são? Então, a gente tem o índice de confiança na justiça e a gente tem o índice de percepção do cumprimento da lei, tá, né? Que vai aí, na verdade, vai mostrar como é que o cidadão brasileiro percebe a lei, percebe tá, a autoridade, né? E os dois, eles gravitam em torno da nota 6. Enfim, 6,3 e 6,5. O que para a gente é muito preocupante. E o que puxa esses números para baixo é exatamente essa percepção de que as instituições não andam bem, não funcionam como deveriam funcionar. Tá. Agora, em algum ponto específico, além da morosidade e da honestidade, algum outro que puxa para baixo a nota? Nos últimos anos, a falta de imparcialidade é outro critério que também complica a vida do judiciário. Agora, há um outro número discrepante, eu não guardei bem, mas não guardei, mas de qualquer jeito é interessante, é que o índice de confiança está muito baixo. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas, e é alto o índice de pessoas que recorrem à justiça, é isso? Eu não sei os números, mas é uma coisa assim, um abaixo de 5, outro acima de 8. Exatamente. Né? Por que isso? Como é que a gente Então, a gente explica primeiro isso? precisa entender, quer dizer, a questão da centralidade do judiciário na solução dos conflitos. Cada vez mais o judiciário tem chamado para si como o único espaço capaz de solucionar conflitos. É como se o Estado tivesse assumido um papel enfim, do total monopólio de solução dos conflitos. Em uma medida como nunca aconteceu. Por quê? Porque eu tive uma maior criminalização das relações sociais. E isso quer dizer que todo e qualquer tipo de conflito possa chegar ao Poder Judiciário. Agora, o problema é como é que isso chega ao Poder Judiciário e como é que o Judiciário lida com esse conflito. Então, é quase como se eu dissesse assim, olha, não tem outro espaço para você ir. Bom, mesmo estando ruim, eu continuo indo no Judiciário. Agora, o que é interessante é que quando a gente pergunta para a população se ela aceitaria outros meios de solução de conflito, que não o Judiciário e que não o Estado, existe uma grande aceitação. O problema é que esses meios não existem. E você, como estudante de direito, você diria que é possível, existem esses meios em outros lugares, é possível criar esses outros meios? Por exemplo, seria o legislativo? Então, eu acho que um desses espaços é o legislativo. Agora, o legislativo, ele produz muito custo, principalmente custos para os movimentos sociais e custos para as pessoas, porque eu preciso construir um consenso no legislativo. Enquanto no judiciário eu tenho uma autoridade que soluciona o problema. Né? É como se eu estivesse dando a essa autoridade, enfim, todo o poder sobre as questões que me envolvem individualmente e me envolvem em termos sociais, econômicos e políticos. Então isso produz um custo. Agora, existem outros espaços e experiências, não só se a gente olhar para o norte, enfim, mas também na América do Sul e mesmo no Brasil, onde as próprias comunidades e o próprio cidadão tem a capacidade de levar ao judiciário. O que a gente pode dizer, e aí eu, inclusive como professora de direito, é que a gente esquece de ensinar aos nossos alunos que o judiciário ou que o processo é uma das opções para solucionar conflito, mas não é a única. Agora, e nem sempre a melhor. Nem sempre precisa ser a primeira. Exatamente. Né? Agora, Luciana, vocês ouvem quase 8 mil pessoas em quantos estados? Em 8 estados. Tentando reproduzir bem o espectro demográfico do país, como o país se compõe socialmente, economicamente. Agora, isso implica que você vai ouvir pessoas bem informadas e pessoas não tão bem informadas, não tão conhecedoras dos meandros das instituições.
Quando você olha a questão da justiça e faz a pergunta da justiça, não há na cabeça de alguns uma certa confusão? Ele confunde a justiça com o governo, com o executivo, com o Estado, não há isto? Então, isso é uma coisa interessante. A gente tem algumas perguntas para fazer essa separação e para identificar como é que a população está vendo a justiça. Uma das questões que mais nos chamou a atenção, inclusive durante o processo do mensalão, era que as pessoas não confundiam o Supremo Tribunal Federal com o resto da Justiça. Era como se o Supremo Tribunal Federal não fosse um órgão da Justiça. Inclusive, a condenação dos réus, no caso da Ação Penal 470, não gerou uma melhor confiança na Justiça. A população, de forma geral, sabia separar isso, e isso não gera um impacto numa melhora na confiança. Então, esse é um primeiro dado que chama a nossa atenção, quer dizer, não existe esta confusão. E a gente deixa muito claro, durante as perguntas, que o que a gente está querendo saber é no judiciário, ou na forma de solução dos conflitos em que ela, respondente ou entrevistado, está se envolvendo. E tem muita diferença nos estados. E essas diferenças a gente consegue relacionar isso, por exemplo, com a atuação do Conselho Nacional de Justiça. Então, principalmente durante a gestão da ex-ministra Eliana Calmon, nos estados onde ela tinha feito grandes intervenções, você tinha uma diminuição da confiança na justiça ali, porque casos envolvendo, seja nepotismo, seja corrupção, apareciam e a população via isso, e isso sim produziu um impacto muito grande na confiança, muito maior do que o caso da Ação Penal 470. Agora vamos falar nas outras instituições e nos outros ambientes. Você já falou nos que vão mal ou estão se ombreando aí a justiça e com notas más, inclusive incluiu a imprensa, né? Da qual nós aqui fazemos parte. Gostaria de saber, inclusive, quais são as notas da imprensa que você tem. Então, no último levantamento, a imprensa, a televisão, ela igualou o dado com o judiciário, chegando a 32% de confiança. Diferente do que acontece na imprensa escrita, que chega a 50%. É 47% o nível de confiança na justiça. Sobre as novas mídias ainda vocês Sobre as novas não mídias ainda a ainda. gente não inclui. E chama atenção também o fato de que as Forças Armadas, durante todo esse tempo, elas só perdem em algum momento para a igreja. Você inclui Forças Armadas aí, Polícia e Corpo de Bombeiros? Não, ou só as Forças Armadas? Só as Forças Armadas. A polícia é uma outra pergunta. E a polícia vai mal. Vai mal. A polícia vai mal, principalmente. Você tem aí duas questões que constroem essa confiança. Não é verdade que a polícia vai mal na população de baixa renda. Na população de baixa renda existe uma confiança maior na polícia. E essa população de baixa renda e de baixa escolaridade reconhece a polícia como uma autoridade estatal. O que vai mal é nas populações de alta renda e alta escolaridade. E isso se inverte no que diz respeito ao juízo ou ao judiciário. Então, a população de alta renda não reconhece a polícia como uma autoridade do Estado, reconhece o juiz. Ao contrário do que acontece com a população de baixa renda e baixa escolaridade. Luciana, e outros ambientes? Assim, por exemplo, não sei, empresas, bancos, sistema financeiro. A gente tem uma maior confiança dessas instituições na percepção da população. E isso é até interessante, porque a gente também, quando a gente vai olhar os casos em que as pessoas se envolveram, muitas vezes existem estas instituições como produtoras desses casos, desses conflitos. Mas isso não afeta a confiança dessas pessoas, vamos dizer assim, no mundo privado, né? Tanto empresas e bancos. Tá. E há uma separação de estatais ou prestadores de serviço público? Não, a gente não faz essa diferenciação no questionário. Tá. Agora, uma coisa interessante também de saber, já que vocês já têm uma massa crítica boa, alguns eventos ou acontecimentos costumam influir nessas pesquisas. Eu diria, por exemplo, as manifestações de junho de 2013, as famosas manifestações juninas, que começaram apenas com uma questão de transporte, mas depois viraram um protesto contra mais ou menos tudo que estava lá, principalmente serviço público. Eu diria outra, a campanha eleitoral.
né? Eu poderia dizer, eu acho que você ainda não pegou, mas um caso de corrupção muito divulgado, como o da Petrobras, ou no passado, por causa do funcionamento do STF, o mensalão. Isso influencia na posição? Dá para perceber nessas pesquisas de uma data e outra a influência na percepção da pessoa, das entidades envolvidas nisso, judiciário? Zé Márcio, o que a gente percebeu, principalmente o ano passado, em 2013, após as manifestações de junho, é que foi um trimestre onde você teve queda de confiança em todas as instituições, de uma forma geral. Então, o terceiro trimestre de 2013 foram os piores níveis de confiança nas instituições desde 2009, quando a gente começou a aplicar a pesquisa. Então, houve realmente um momento ali de muita desconfiança. Em 2014, já houve uma recuperação que se aproxima dos níveis anteriores a junho de 2013. Se a gente fizer uma comparação do quarto trimestre de 2012, a gente já está chegando perto. Ainda não chegou, ainda não recuperou toda essa confiança. E com relação às eleições, a gente ainda não tem essa tomada. Mas, por exemplo, em relação ao que já temos, o mensalão, em que ele influenciou no julgamento do judiciário e no julgamento dos envolvidos, digamos assim, onde aparecia Congresso, partidos? No início do julgamento, você tem, que foi em agosto de 2012, você tem uma melhora. Mas essa melhora se estabiliza e depois você não tem um aumento nessa confiança das instituições. Então ele dá uma melhorada na confiança de forma geral. Nas instituições, eu não posso dizer só no judiciário, porque eu tenho efetivamente essa diferença entre Supremo Tribunal Federal e Judiciário, mas eu tenho uma melhora e daí eu tenho uma estabilização. O que a gente percebe é que em momentos de campanhas eleitorais, e isso a gente já viu principalmente na campanha da Prefeitura, você tem uma maior crítica da população às instituições. Quer dizer, é um momento, sim, de maior informação e de maior participação por parte dos cidadãos. É claro, não precisa dizer, quer dizer que o nível de informação, a qualidade da informação influencia muito nos julgamentos gerais. Agora, nós falamos da principal entidade no Brasil, porque ele digamos, está acima de tudo na percepção da população, o governo. Como é que tem variado o governo e que o influencia o governo? Por exemplo, a questão econômica costuma influenciar a avaliação do governo? Sim, costuma influenciar a avaliação do governo e o governo ele fica disputando, na verdade, com o judiciário o terceiro lugar nessa lista aí de lanterninha. O primeiro lugar é do Congresso. O primeiro lugar é o partido político ou o Congresso Nacional, e daí depois vem ou o Judiciário ou o Governo Federal. A gente tem em alguns momentos, mas a gente não consegue identificar exatamente um fato específico à economia, até porque a gente pega também um momento, um único governo, enfim, né, um único partido no governo. Agora, o que a gente percebe é que, e principalmente este ano, quer dizer, você tem aí uma queda na confiança. Isso sempre acontece a partir do mês 8, a partir de agosto, onde o ano vai terminando enfim, e você tem são sempre os trimestres com mais baixa confiança nas instituições, principalmente no governo. Por quê? Agosto é dito como o mês do desgosto e do cachorro louco. Por que isso? Então, o que a gente consegue perceber em alguma medida, porque eu acho que, em primeiro lugar, começam a ser discutidos quais são as perspectivas para o próximo ano. E aí vai ser, inclusive, interessante a gente observar, quer dizer, essa mudança de regra do jogo para a economia, inclusive, e como é que isso afeta a população de forma geral, né? Se isso efetivamente, se a população está olhando essa mudança de jogo e essa enorme, enfim, insegurança para o próximo ano em termos de crescimento econômico, de desenvolvimento, de emprego, enfim. Quando sai a nova pesquisa? A gente está terminando um relatório agora relativo ao terceiro trimestre de 2014.
Enfim, a gente não consegue publicar isso ainda em dezembro, mas logo no começo de 2015 isso deve estar sendo publicado. Então, a data vai permitir, a data dessa pesquisa vai permitir medir, por exemplo, a recepção a uma possível, anunciada pelo menos, mas ainda não totalmente consolidada, mudança na política econômica. Possivelmente mudança na política econômica e estouro do escândalo envolvendo a Petrobras. Que esse número agora não. Agora, outra coisa interessante que saiu no último dado, né, na última pesquisa divulgada, em meados de novembro, se eu não estou enganado, foi uma questão que vocês levantaram lá, de que grande parte da população, a maioria, quase esmagadora da população, defende ou é adepta do uso do jeitinho, né? Que não sei se é a expressão de vocês, que existe a chamada cultura do desrespeito à lei no Brasil. E outro dado geral, mas outro dado interessante é que, o número eu não sei, mas seria em torno de 70% das pessoas que têm essa cultura do desrespeito seriam pessoas, digamos, de baixa escolaridade e baixa renda. E, ao contrário, quem aplica mais o jeitinho seriam as pessoas, mais de 80%, com maior grau de informação. É isso mesmo? E como é que você explica isso? Por que isto? O que deveria parecer o contrário, né? Pessoas, inclusive, que estão no mercado informal de trabalho, usariam menos o jeitinho ou defenderiam menos o jeitinho do que quem está numa vida mais informada. Por que isso? Então, são duas questões interessantes. Uma é que, de forma geral, quer dizer, quase 80% da população acha que o brasileiro prefere o jeitinho do que cumprir a lei, né? E a outra é que, no caso brasileiro, é muito fácil você descumprir a lei. Eu acho que esses são levantamentos e números que mostram a fragilidade do nosso sistema institucional. Quer dizer, apesar dos números mostrarem aí uma enorme aprovação da democracia, de um sistema político já estabilizado, o que a gente tem é que a autoridade e o Estado não é visto como aquele que organiza a vida social. Quer dizer, eu posso simplesmente não depender do Estado para continuar levando a minha vida. Por quê? Porque existe uma percepção de impunidade. Então, se eu não respeitar as regras, eu não serei punido. E isso, na classe mais alta, de mais alta renda e mais alta escolaridade, é claro. Isso os números mostram. E no caso da população de mais baixa renda, eu acho que tem um desconhecimento e essa possibilidade de que, olha, não vale a pena cumprir a lei. Enfim, eu não tenho nenhum benefício a obedecer às regras. A gente tem um sistema legislativo que é extremamente complexo. E muitas vezes, mesmo, nós que conhecemos em alguma medida essa estrutura, a gente não consegue saber qual lei que é para ser cumprida. E isso atrapalha muito essa percepção sobre a força do Estado e do regime legislativo. Sim, Luciana, eu vou fazer uma última pergunta. Este conjunto, esse processo, evidentemente, gera e explica parte da violência que nós temos, o que se poderia chamar justiça em todos os sentidos com as próprias mãos. Mas não teria também um outro lado positivo? Quer dizer, que as pessoas, por não confiarem tanto na justiça, elas procuram também resolver os seus conflitos com o jeitinho? Então, o problema é o quanto esse jeitinho não viola outros direitos, né? Essa é a grande questão. E se tratando em violência, que é uma marca da nossa geral, mas população, a violência tirando a violência... É um fato complicador. Agora, a questão do jeitinho e se resolver pelo jeitinho, se a gente vivesse numa sociedade com menor desigualdade social, menor desigualdade econômica, onde existe efetivamente a possibilidade ou o empoderamento das pessoas no que diz respeito aos seus direitos, seria muito bem-vindo. A gente poder prescindir do Estado para solucionar os nossos conflitos. O problema é que a gente ainda não chegou lá. Tá certo. Luciana Gross Cunha, professora da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada, foi um prazer.